Vamos lá? Evangelho. O que é evangelho? O que é evangelho? Boa nova. Essa é uma das questões básicas. Você sabe a diferença entre o evangelho e a religião? O cristianismo é religião ou é evangelho? Eis a questão. Deveria ser evangelho, mas tem muita religião envolvida no esquema ou no sistema cristão. A gente está caminhando aqui, a partir do mês de janeiro, sobre o evangelho. O que é o evangelho? Como o evangelho se manifesta? E hoje nós vamos abrir o nosso boletim para ver o evangelho de Deus. A palavra evangelho não aparece no Velho Testamento. Já vimos isto no domingo de janeiro. Não é que não houvesse evangelho no Velho Testamento. Há. Mas não há a abertura do véu para trazer a revelação. Assim como a palavra fé, ela só aparece uma vez no Velho Testamento. Não é que não haja fé no Velho Testamento. É que a fé é um atributo de Jesus. E ela se expressa na pessoa de Jesus. Aquele texto de Abacuque, que ele diz, o meu justo viverá da sua fé, está se referindo a Jesus, que é o único justo. Nós só somos justos porque fomos justificados por Ele. Nós não somos justos por essência, mas somos justificados. E o Evangelho tem a ver com esta obra da justificação por meio de Jesus. Então nós vamos começar aqui olhando Marcos 1,14. Depois de João Batista ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. Pai, nós rogamos, em nome do Teu Filho Jesus, que abras os nossos olhos para vermos o Teu Evangelho, para vermos Cristo e sermos edificados por Ele e vivermos para a glória dEle. É o que oramos em nome dEle. Amém. João é o último profeta do odre velho. Do odre antigo. A velha dispensação havia chegado ao fim e o vinho novo carecia de um odre novo. A prisão do derradeiro profeta é o início de uma nova realidade espiritual. A graça do Evangelho precisa substituir o legalismo da religião. Aqui vamos observar. Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, a linguagem profética chegou ao fim. Agora nos falou pelo Filho. Isto é Hebreus capítulo 1.
a linguagem final do Evangelho é o Filho. João Batista era, na verdade, o sumo sacerdote no tempo de Jesus. Não, Glênio, o sumo sacerdote era Anás e Caifás. Não, aqueles dois eram picaretas, colocados ali dentro por Roma. Foi um cambalacho de Herodes, o Grande, para fazer negócios. O sumo sacerdote seria João Batista, filho de Isabel, da família de Arão. Vocês se lembram que judeu só é judeu se for filho da mãe. Filho do pai não significa nada. Tem que ser filho de Sara, porque Abraão teve filhos de Agar, teve filhos de Quetura e teve o filho de Sara. E só é judeu quem é filho da mãe. Aí a gente tem que entender por que ele nasceu de Maria. E você tem que ler com cuidado as duas genealogias, a genealogia de Mateus, que fala da genealogia de José, da tribo de Judá, da família de Davi. E Maria também era da família de Judá, mas ela não faz parte da herança de Salomão. Ali começa outro caminho. Então, a Bíblia põe os dois lados. Por isso, quando Mateus fala, Mateus é o livro, o evangelho do rei. Mas Lucas é o evangelho do Filho do Homem. Então, essas diferenças que a Bíblia mostra, para mostrando a origem de onde procede Jesus. João Batista, como o sumo sacerdote, filho de Ana, da descendência de Arão, ele é o que deveria trazer o Cordeiro de Deus. Não o Cordeiro do homem, mas o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ele botou o dedo apontando para Jesus e disse: esse é o Cordeiro de Deus. A missão de João, a missão profética, foi anunciar a chegada do Redentor. Acabou a sua missão. O judaísmo pós-exílico havia transformado a esperança de Israel num colete de balas nas sinagogas. O governo divino foi codificado em 613 mandamentos da Torá. E a comunhão do culto numa obrigação de cabresto. João aparece nesse contexto e foi preso por corrigir um déspota sem a receita da graça. Então Jesus inicia a sua prédica. Só lembrando, não existia sinagoga antes da Babilônia, do povo ir para a Babilônia. Este culto sinagogal apareceu para controle. Os 10 mandamentos acabaram virando 613 mandamentos. O número das letras dos 10 mandamentos, 613, no hebraico, transformaram-se em 613 codificações, sendo 365 leis positivas e 248 leis negativas. As 265 negativas, 365 negativas
e 248 positivas, perdão. As negativas estão sempre no não. Não pode. Não pode. Não pode andar mais do que 1 quilômetro num dia de sábado. Não pode, não pode. E 248 leis positivas, que são o número, na época deles, o número de ossos e músculos do corpo humano. Então eles juntaram e fizeram aquilo assim, uma espécie, como eu digo aqui, um colete de balas de proteção. Você tinha que viver dentro da lei para que a lei se segurasse. O apóstolo Paulo vai dizer que a lei só serve para diagnosticar e para mostrar a nossa rebeldia. Ela não é salvífica, ela é diagnosticadora da nossa natureza perversa. João Batista meteu o dedo na cara de Herodes Antipas, que tinha tomado a mulher de Filipe, Herodias, e tinha adulterado com ela. E João Batista, por causa das leis, foi enfiar o dedo na cara do Herodes. E por causa disso ele foi preso. Ele foi preso. Ele não foi preso por pregar o evangelho, ele foi preso por impor a lei. E agora, depois da sua prisão, preste atenção, Jesus nunca visitou João na prisão. E João uma vez ficou muito escandalizado com ele, porque Jesus estava comendo com publicanos e pecadores e fazendo coisas que a lei não permitia. E mandou um recado para ele. E Jesus vai dizer para ele que os cegos veem, os coxos andam, e que aos pobres está sendo pregado o evangelho do reino. E bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em mim. Deixou um recadinho bem na ponta do recado para ele. A lei sempre quer interferir com o evangelho. Quer colocar gesso numa perna sã. Agora, a instauração do novo pacto inaugura a era da graça, que substitui o tempo da conquista. É só pela graça divina que o ser humano pode obedecer à lei de Deus. Agora não é mais a obediência quem determina a bênção, mas é esta, isto é, a bênção quem faz florescer a obediência. No Evangelho, não obedeço para ser abençoado, mas porque sou abençoado, obedeço. Deixa eu deixar isso bem clarinho aqui para você, para todo mundo. Menino, não vá para o carnaval. Se você não for para o carnaval, eu te dou um carro. E o menino não vai para o carnaval. E depois o pai dá um carro. Isso não é graça. Isso é negócio. Isso é troca de favores. Não adianta encabrestar ninguém. A vida cristã não é por obrigação. É por deliberação de um coração conquistado. Quando vocês tiverem tempo,
Se é que vocês têm tempo, agora se não tiver tempo, peça a Deus tempo, porque Ele também não lança em rosto, e leiam O Peregrino outra vez, se nunca leram. Leia outra vez quem já leu. E quem não leu, leia O Peregrino de John Bunyan, escrito lá pelo século XVII, onde ele mostra exatamente essa questão da obediência como consequência da graça de Deus. E não uma obediência encabrestada por medo, por culpa, por vergonha. Eu não obedeço porque eu estou com medo do inferno. Isso aí vai virar um troço. Eu sempre cito essa história da Madame Guyon, uma católica do século XVII também, que gritava na frente do Palácio de Versalhes com uma tocha de fogo numa mão e um balde de água na outra. Eu quero botar fogo no céu com essa tocha, eu quero apagar as labaredas do inferno com esse balde d'água, eu quero botar fogo no céu com essa tocha, eu quero apagar as labaredas do inferno com esse balde d'água, até que um nobre lá de Luís XV gritou para ela: "Ô mulher, você está louca? Que botar fogo onde não tem fogo e apagar fogo onde tem fogo? Você está louca? Que história é essa?" E ela respondeu: "Eu quero botar fogo no céu para que ninguém busque a Deus por causa das ruas de ouro e cristal e pelas bênçãos que tem no céu, e ninguém deixe de buscar a Deus ou vá buscar a Deus por causa do fogo do inferno, porque tem medo de ser queimado, mas para que todos possam buscar a Deus por aquilo que Ele é. Amor." E isso muda tudo. Isso muda tudo. Quando eu era menino, que eu chegava em casa, que eu sabia que minha mãe tinha proibido que eu fosse fazer determinada coisa, eu chegava devagarzinho, procurando abrir a porta, e tinha uma porta maldita lá em casa que tinha aquela gôndola que fazia e tinha que abrir aquela porta com todo cuidado. Eu na época não sabia que podia botar um óleo naquele negócio, porque eu sabia que a minha obediência, e eu tinha uma rede lá no quarto, eu deitava na rede, me embrulhava e ficava quieto. Obediência miserável esta, obediência a medo. Isso não é obediência, isso é subserviência. A prisão de João Batista abriu as portas para a proclamação do Evangelho na Galiléia dos gentios. Ele havia cumprido o seu ministério apontado para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta fora a sua missão, mas agora ele estava fora do campo. É só um trocadilhozinho básico. João caiu fora, perdeu a sua história por se meter onde não devia. A linguagem dos profetas e as sombras foram superadas pela realidade. Não há mais espaço para o provisório, pois o Filho é a comunicação final e a aliança eterna da graça é permanente. O Evangelho de Deus é o último discurso da redenção. Não tem mais acréscimo. Não pode botar mais nada. Por isso que Paulo, aí quando vocês tiverem tempo,
Leiam Gálatas. Gálatas tem 6 capítulos. Se você for ruim de leitura como eu, vocês levam 25 minutos para ler o livro todo. Se vocês forem bons de leitura, em 10 minutos você lê o livro todo. E Gálatas é um livro em que Paulo mostra que aquelas sombras, aquelas festas, aquelas luas novas, aquelas coisas todas, passou. Porque agora nós temos a realidade. Essa realidade é Cristo. Vamos ler juntos aqui esse texto que nós já citamos aqui rapidamente, Hebreus 1, 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Preste bem atenção. Esta conversa aqui é final e cabal. Não tem mais. Não tem mais acréscimo. Deus falou de muitas maneiras, muitas vezes aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. E o assunto aqui é um assunto de herança e não de conquista. Quem foi o escritor aos Hebreus? Ninguém sabe. Alguns acham que foi Apolo. Alguns acham que foi Paulo. Alguns acham que foi algum discípulo de Jesus. Há quem creia também que tenha sido Priscila. E tem uma turma muito forte que admite que tenha sido Priscila, exatamente porque depois de escrever 13 capítulos, ela diz lá, tendo escrito resumidamente. Então só pode ser mulher que fala muito. E o que se sabe muito bem é que o escritor aos Hebreus era um judeu, conhecia muito bem a lei, mas conhecia o Deus da graça de uma maneira tão profunda. Ele não quer deixar nenhuma coisa, e o Espírito Santo faz tudo isso para que nós vejamos a suficiência de Jesus. Aqui nesse texto, nós temos uma mudança radical. Não foram mudados só as partituras e o ritmo da música, mas também os músicos. O que houve foi uma troca de toda a orquestra e do repertório. A realidade do Filho cumpriu as profecias da encarnação, bem como deixou para trás tudo aquilo que apontava para ele. O Evangelho é incomparável. É tremendo. Deus criou o ser humano, mas o homem quis tornar-se independente de Deus. O pecado é a presunção da autossuficiência da criatura. Como a cria não é o criador, ela se rebela e decide tentar viver por conta própria. A base dessa autonomia é o seu orgulho. Como posso eu admitir a existência de Deus se eu mesmo não for Deus? Ó velho Nietzsche. Independência de Deus é a base do pecado. Não pense que a base do pecado é matar, roubar, adulterar. A base do pecado é você viver por conta própria. Você quer ver uma coisa? A lei não dizia não matarás? Diz ou não diz? Diz? E por que Deus diz para Saul, vai e mata os amalequitas?
se eu estivesse no lugar de Saul, e quando Samuel viesse conversar comigo, eu tinha requerido o princípio da lei. Eu não matei o Agag e a sua família, porque a lei diz para não matar. Mas o pecado não está no não matar. O pecado está em que nós queremos fazer as coisas à revelia de Deus e por conta própria. Quando Deus dá uma ordem, nós não podemos discutir. É a ordem de Deus. Eu não tenho chance, quando diante de um inimigo que me odeia, eu não tenho chance senão amá-lo, ainda que eu não precise viver com ele. Eu tenho que fazer pelo menos 3 coisas: amar o inimigo, fazer bem o que me faz mal e orar pelo que me persegue. Não tem outra chance. Mas eu não tenho capacidade. Eu também não. Graças a Deus que essa capacidade vem de Deus. Ontem eu fui visitar uma querida que está com câncer no hospital e nós estávamos sentados juntos vendo exatamente este lado da nossa incapacidade de perdoar, de amar, de crer. O meu neto não me conhece ainda, ele está me conhecendo, mas eu o conheço. E o meu amor por ele é que vai despertar o amor dele por mim. E a minha comunhão com ele é que vai fazer com que ele tenha comunhão comigo. Se a gente puser isso para Deus, tudo começa em Deus, tudo vem por Deus e tudo vem através de Deus para nós. O homem independente de Deus é o grande perigo. O pecado é a declaração de independência do Criador feita pela criatura. Não é tanto uma transgressão da lei de Deus, mas uma rebelião contra o próprio Deus. Trata-se, antes de tudo, de uma inconformidade existencial. O homem não aceita não ser Deus. Como raça, não somos ovelhas desviadas. Somos rebeldes armados contra Deus. Como raça humana, nós estamos mas por que aconteceu comigo isto? Outro dia eu li um autor que ele dizia assim: mas por que não aconteceu comigo? Aquilo me fez pensar. Porque no meu estado de rebelião, eu estou achando que Deus é um déspota. Por isso, o casal rebelde, o casal pelado, foge da presença de Deus e apela para o disfarce, ou apela ao disfarce. Vamos ver o que Gênesis 3:10 mostra, que isso aqui é religião. Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Essa é a rota de fuga. O medo e o ativismo nos mantêm fora da intimidade com o Altíssimo. Se eu estou entretido com os meus afazeres, posso dispensar qualquer relacionamento com Deus. Medo e ativismo são 2 armas que a religião utiliza para manter as pessoas na congregação. Medo e ativismo. Por que você vem à igreja, Glênio?
É uma pergunta para mim. Por que você tem esse desejo de estar na comunhão da igreja? É um dever? Não, não é dever. Ah, porque eu tenho medo do que os outros pensem. Tira isso da sua cabeça. Eu queria que você me pusesse o Salmo 16. Aí, procura o Salmo 16, Brandão, amado da minha alma. Salmo 16. Tenho a impressão que é o verso 3, não estou... 3, 4. Quanto, é o 3 mesmo, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Presta atenção nisso aqui. Comunhão com Deus eu tenho sozinho. Não preciso ter gente, não. Mas igreja não existe para eu ter comunhão com Deus. Existe para desenvolver o afeto do amor que tenho com Deus e com os irmãos. E eles são o quê? Eles são o quê? Eles são o quê, por favor? Preste atenção na sua Bíblia. Eles são o quê? Os notáveis. Em quem eu tenho todo o prazer. Eu não dou abraço em ninguém. Eu recebo o abraço. Abraço não se dá, se recebe. Porque quando você abre o braço e o outro encaixa, o gesto foi seu, mas o abraço foi dado pelo outro a você. E os notáveis são notáveis porque o Senhor os fez santos. A santidade não é nossa. Aliás, aqui na nossa capa tem santidade à moda de cebola. A santidade é de Cristo em nós. E nós precisamos então desenvolver isto não porque eu sou obrigado, mas pelo prazer. Pela alegria da comunhão. Às vezes eu não vou receber nada, eu vou dar. Mas bem-aventurada a coisa é dar do que receber. O que significa? Ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Essa é a história da religião, é o sujeito se escondendo. É a rota de fuga. A história da raça adâmica, daí para frente, passa a ser uma trilha de escape. O ser humano é um conto mais fugitivo de Deus, escondendo-se nas moitas das religiões. E enquanto sai de fininho do relacionamento com a Trindade, constrói seus nichos repletos de deusinhos pichotes, mantidos por ele. Religião é a criação da criatura, fomentando ídolos. Tudo aquilo que eu faço, para que eu mereça aprovação, aceitação, sei lá de quem, isso se trata de religião. Por que a oração se torna um peso? Porque oração se torna obrigação. Quando a oração se torna uma obrigação, ela se torna um peso.
Mas quando a oração é um prazer, e só tem prazer quem chegou ao fim de si, aí ela é gostosa. Você fica ali conversando com Deus, conversando. E conversa sobre uma coisa, sobre outra, e o tempo passa. E você não tem necessidade depois de ficar contando para os outros que estava orando. O pecado traz um autoconhecimento e a sensação de inadequação. Veja o que diz Gênesis 3:7. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Os modelitos religiosos são costurados e vestidos pela engenhosa disfarçatez do ser humano. O casal nu quer ficar bem na foto. O que ele quer mesmo é ser apreciado, reconhecido, mas não sei nem para quem, porque Deus ama a pessoa do jeito que ela é. Aqui nós tínhamos uma senhora que frequentava a nossa igreja e ela tinha um filho com paralisia cerebral. E ele era bem disformezinho, todo assim. Quando ela encontrava comigo, ela dizia assim: Pastor Glênio, o senhor está vendo meu anjo? Como ele é lindo. Eu digo, não é à toa, eu disse uma vez para ela, não é à toa que o gavião comeu o filho da coruja. Porque a coruja diz para o gavião, o filho mais lindo. O amor faz essa coisa tremenda, ele faz do feio virar bonito. Só o amor faz isso. Só o amor faz isso. Tem esse poder de fazer essa coisa. Mas nós queremos sair bem, nós queremos ficar bem perante os outros, que os outros nos apreciem. Eu sei do mal do louvor, do elogio, mas eu gosto dele. Por isso que eu preciso do antídoto da cruz. Porque senão eu vou me tornar um viciado. A gente escapa de Deus construindo as nossas religiões e também no ativismo. Ficamos tão ativos que não temos tempo de ficar com Ele. Corremos tanto, e tem coisas boas para fazer. Eu gosto do George Miller quando ele diz assim, são as coisas boas que me tiram do melhor. São as coisas boas que me tiram do melhor. Eu fico tão preso a tanta coisa que eu não tenho tempo de ficar com Deus. Há um pregador australiano chamado Mark Witt. Ele diz que ele queria ter comunhão com Deus. Ele vestia aquele saco de dormir para poder ficar muito frio no lugar onde ele estava lá. E ele vestia aquele saco de dormir e dizia, aqui está a viúva. Aquela história da viúva com o juiz iníquo, que o juiz não respondia, e ela todo dia importunava o juiz e dizia, senhor juiz, julga minha causa. E o juiz era iníquo e não queria julgar a causa dela, mas disse assim, que tanto essa mulher me enche a cabeça, eu vou resolver a causa dela. E resolveu. E Jesus disse assim, será que Deus é pior do que esse juiz que não responde à oração dos seus amados que a Ele clamam dia e noite, ainda que pareça demorado em atendê-los? Então ele disse, eu vestia aquele negócio para carro do frio e dizia, pai, a viúva está aqui. Eu já orei tantas vezes as mesmas palavras que eu não tenho outras palavras para dizer a ti,
mas eu tenho um coração para estar na tua presença. Eu estou aqui. Ele diz, às vezes eu dormia, de tão desanimado que eu estava, porque o silêncio de Deus me aborrecia. Deus parece que estava nem aí. Mas depois de 2 anos, repetidamente, um dia ele disse, eu tenho visto a sua persistência. Eu tenho ouvido o seu coração. Ainda que você pense que eu não esteja ouvindo, mas eu estou. Eu estou aqui. E tenho notado que você não quer as minhas bênçãos. Que você está me querendo, porque você acorda de madrugada e veste esse negócio aí e fica dizendo todo dia, a viúva está aqui. E ele chama uma coisa, disse, antes de você ser aprovado, você precisa ser provado. Deus prova a fé daqueles que têm fé. E ele deu fé. Então, querido, o casalzinho queria ficar bem, mas Deus estava querendo olhar outra coisa. A justiça humana e a moral aparente disfarçam a pena de viver mais nada. É o preço da conduta, e o preço da conduta fica por conta dos aplausos, custe o que custar. O clero quer as praças para oração e o público para ovação. O óbolo vai como relatório da Unesco e o jejum é visto como um troféu de resistência dos bem-dotados triatletas da espiritualidade fogosa. É tudo com medalha. É tudo com presentes. Tem um menino que me procurou um tempo atrás que disse assim, olha, eu já recebi 12 estrelas. Conversando, ele veio, o que significa isso, meu filho? Que constelação é essa? 12 estrelas? Pelos desempenhos. Eu digo, eu me lembro, quando eu era embaixador do rei, que tinha uns negocinhos desses lá, umas estrelinhas que a gente, para poder subir de grau. Mas no reino de Deus, meu filho, nós não subimos de grau, nós descemos a escada. O negócio é para baixo, meu filho. É sumindo, até desaparecer. Esse troço para cima é a torre de Nimrod. É a torre. O negócio é sumindo. Como é que faz isso? Isso só a cruz pode fazer. Isso é coisa do Evangelho. Agora, o Evangelho ofende o mérito. O Evangelho bate na gente de cara. Porque ele desconstrói esse sistema da Babilônia. Mas o Evangelho de Deus nada tem com o esforço humano. Esse Evangelho, do começo ao fim, fala do Deus que busca a criatura escondida, cobrindo a sua vergonha com a suficiência do Cordeiro. Gênesis 3, 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Apaixona-me essa postura furiosa da graça. Não foi a roupa que Adão e Eva, as roupas que eles fizeram, mas a túnica de um animal, que para mim é o Cordeiro, que tipifica a pessoa de Jesus, que foi cobrir a nudez deles. Não a roupa que a gente faz. Não é a nossa moralzinha de fundo de quintal. Não é o nosso jeitinho. É a cobertura que Deus fez e vestiu. Foi Deus quem fez e foi Deus quem vestiu o casal.
A graça de Deus nunca encontra homens aptos para a salvação, mas os torna aptos para recebê-la, dizia Agostinho. A salvação não é um prêmio para operários padrão ou medalha de honra aos atletas dedicados. Nada disso. A graça tem a ver com o demérito dos falidos e as feridas purulentas dos destroçados nessa guerra maligna da meritocracia. Isto é coisa que fere completamente. Um morto espiritual não tem predicados espirituais para corresponder qualquer expectativa de troca de favores. Só um milagre do Pai pode dar vida, fé e arrependimento ao caído. A salvação de um morto espiritual não conta com a participação desse defunto, pois é preciso que ele seja vivificado no seu espírito antes de responder espiritualmente. Estou falando de evangelho, queridos. Você sabe qual foi o milagre que levou Jesus para a cruz? Quantos milagres Jesus fez? João diz que são incontáveis. Que se fossem escritos, os livros não cabiam na biblioteca. Mas teve um milagre que levou Jesus para a cruz. Não, teve um milagre de Jesus que o levou para a cruz. A ressurreição de Lázaro. Foi esse o milagre que desencadeou a fúria dos judeus. Sabe por quê? Porque o homem não pode fazer nada. Nesse caso, o homem não pode fazer nada. Nem as irmãs puderam fazer alguma coisa. A Marta ainda passa um pito em Jesus, quando Jesus vai chegando. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus dá uma lição de teologia para ela, diz: eu sou a ressurreição e a vida, minha filha. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Mas quanto foi que Lázaro fez para ser ressuscitado? Ele estava morto de 4 dias. Você sabe por que Jesus esperou? Porque para a tradição judaica, um morto de 3 dias ainda pode ser uma catalepsia e podia viver mais de 4, não dá mais. Está podre. Tanto é que Marta disse: já fede. O Lázaro fede mais e Marta fede menos. E aí Jesus chega e diz: Lázaro, não foi assim não, irmão. Ele deu um grito. A expressão é grega, que é kradzo, é um brado. Lázaro! Sai! Primeiro, vivificação. Depois, arrependimento e fé. Ou fé e arrependimento. Aí a ordem. O morto espiritual não pode crer sem ser vivificado pela palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Pregação gera vida. Vida espiritual gera fé e arrependimento, ou arrependimento e fé, não sei qual é a ordem primeira.
Sei que a fé e o arrependimento vêm pela vivificação, e a vivificação vem pela palavra, e a palavra vem pela graça. Evangelho é assim. Um morto espiritual não pode crer se antes não for vivificado. Tudo no reino de Deus começa com a pregação do Evangelho. Vamos olhar aqui, 1 Coríntios 1, 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Pela loucura da pregação. Essa pregação aqui não é tão somente a exegese de algum texto. Exegese é quando você vai fazer a divisão, a interpretação, aquela coisa toda, fazer uma espécie de anatomia do texto, essa coisa. Não é pela exegese de algum texto. Onde é que eu estou aqui? Agora já estou perdido. Mas a proclamação do desvario divino, desvario é da loucura divina, de sua loucura submetida à cruz. Assim, se Deus foi para a cruz, ele não pode ser Deus. Pois se for Deus, não pode ser crucificado. Sem dúvida, este é o absurdo dos absurdos e, ao mesmo tempo, a lucidez do Evangelho de Deus. Como é que um Deus vai para a cruz? Isso é impossível. Sabe por quê? Porque Ele amou você e eu. E precisa nos libertar, de nós. Para a mente natural, o Evangelho é uma loucura inominável, mas para os que estão sendo salvos, é o poder de Deus. O desatino da cruz é o tino da verdade e o destino das almas redimidas. Cristo Jesus não foi crucificado sozinho. Havia mais gente naquela execução, pois a sua morte era solidária e compartilhada com os seus eleitos. Vou fazer uma pergunta. Quem é que estava naquela cruz com Jesus? Pouca gente. Opa, então vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Quantas pessoas estavam naquela cruz? Não. Não diga isso, não. Isso aí não é fé. Isso aí é proclamação. A pergunta é, eu não sei se os outros estão. Eu sei que eu estou. Eu não posso responder pelos outros. Eu posso responder pela revelação que chegou ao meu coração pelo Espírito Santo. Eu sei que eu estou. Como é que você sabe que você está? Eu sei pela palavra, eu sei pela revelação do Espírito e eu sei pelo testemunho do Espírito no meu coração. Porque o Espírito testifica. Hã? Todos atraídos, quer judeus, quer gentios. Quer gregos, todos são atraídos. Mas a salvação é pessoal. Veio para o que era seus. É isso aí. Além de termos sido crucificados com Cristo, eu saltei? Além de termos sido crucificados com Cristo, nós precisamos levar o morrer de Jesus diariamente em nossos corpos mortais. A cruz não foi apenas prova de vestibular. Ela é o curso da existência cristã. A cruz é crucial para a peregrinação dos santos. Não, alguém diz assim, novo nascimento é só para entrar. Novo nascimento é para entrar, e a cruz que nos faz nascer de novo é para entrar,
É para o meio e para sair. Você não sai nunca mais, porque você na eternidade vai viver pela cruz. Tem um velho hino do cantor cristão que diz: a cruz ainda firme está, aleluia, e para sempre ficará, aleluia. Isso é para quem entende de velha teologia. No céu se trabalha pela obra da cruz. Lá não tem disputa. Lá não tem Fluminense, Santos, Botafogo, São Paulo, Londrina. Lá não tem competição. Lá tem unidade. E essa unidade é feita pela cruz. O apóstolo aos gentios é Paulo. Sabia que salvação de gente é mais importante do que ajuntamento de multidões. Sabia que a pregação do evangelho é mais relevante do que o rol de membros das organizações. Por isso ele declarou em 1 Coríntios 1,17: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Como se pode tornar vã a cruz de Cristo? Há pelo menos duas maneiras neste verso. A primeira é quando deixamos de anunciar o evangelho pleno da morte e ressurreição de Cristo, bem como de nossa morte e ressurreição com Cristo. O evangelho de Deus é a boa notícia da cruz. Olha, ele diz: Deus não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. A primeira é você não anunciar o evangelho pleno da morte e ressurreição de Cristo. Que notícia boa pode vir de uma cruz? Qual é a notícia boa que pode vir de uma cruz? Como pode uma coisa má produzir algo bom? Essa boa nova é que estou crucificado com Cristo e não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Essa é boa notícia ou não? Pois não eu, mas Cristo é a súmula de todo o evangelho. Cadê você? Eu morri. Não, mas você não está aí? Não. E cadê você? Morri. E quem é que está aí? Aí está Cristo. A vida dele. A vida de Cristo. Mas você morreu? Morri. Mas eu ainda vejo erros na sua vida? Sim, tem. Esses erros vêm da carne. Não do homem interior. E sabe por quê? Para que ninguém salvo e perfeito na terra pudesse viver sem a dependência total dele, ficaria muito orgulhoso. Ora, ainda assim, com a falibilidade, com a fraqueza, o sujeito se mete a ser: você sabe quem sou eu? Eu sou um crente em Jesus Cristo. Baixa mais a bola, rapaz. Desce mais um tiquinho. Vai para o chão. O apóstolo Paulo, no final da sua vida, ele disse assim: eu sou o príncipe dos pecadores. Eu sou o principal dos pecadores. E a única coisa que eu sei é que eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. A segunda questão é a preocupação com a sabedoria das palavras. Muitos de nós nos tornamos tão eruditos que ofuscamos a loucura da cruz. A ênfase à filosofia faz sumir a fúria da cruz. Queremos ser tão racionais que acabamos por banalizar o poder daquele sacrifício perverso, transformando-o apenas num extermínio de um réu.
O radicalismo da mensagem da cruz não está apenas na morte horrorosa que Cristo passou, mas no horror que esta morte nos causa pelo fato de não sobrar nadinha para nós fazermos, nem qualquer direito a reivindicar. Ela não é cruel só porque Jesus sofreu nela, mas também porque o meu eu, morto com ele, ficou sem lugar no panteão, no lugar dos deuses. Não tem mais lugar. Um pastor amigo meu chegou um dia aqui e abraçou-me ali, conversando, e tererê, ppp, aí ele disse assim, aquele jeito de querer contar, Glênio, deixou de contar uma coisa. E aí começou a fofocar a respeito de um outro pastor que frequentava aqui a nossa igreja, e fazendo fofoca ali, tererê, tererê, ele falou isso de você. Ele disse, o que ele falou é a verdade. Mas ele não sabe nem, como diz na minha terra, nem a terça metade do que eu sei. E eu não sei um pouco do que Deus sabe. E mesmo assim Deus não desistiu de mim. Agora, meu querido, vamos orar por esse pastor e por você também. E por mim, não é? Vamos orar aqui. E aí, nós abraçamos ali, eu fiquei abraçado com ele e oramos, abençoando-nos por Deus, e orando pelo pastor que estava fazendo fofoca, e orando por aquele que ele dizia que estava fofocando. E eu saí dali aliviado, e passados uns dias, eu estava entrando aqui, ele chegou e disse, Glênio, deixa eu falar um negócio para você. Primeiro, me perdoe por aquele dia. Segundo, muito obrigado pela lição que Deus me deu. Digo, não, é para você e para mim. Porque nós não somos ninguém, nós somos crucificados. Cristo é a nossa vida. Nós não temos direito. Dói, às vezes, dói, a carne sente. Mas nós temos que sair da passarela. Nós precisamos sair dessa história de ficar se vitimizando, achando, falaram de mim. Falaram de mim. Quem vai falar de você mais do que você é? Conta para mim. Será que as pessoas sabem tudo que você é? Que eu sou? Ninguém sabe. Outro dia eu falei para minha esposa que eu estava falando com Deus, eu disse assim, se o Senhor me desse o privilégio de ser o Senhor um dia, eu não me perdoaria. Se o Senhor me deixasse ser Deus, eu não perdoaria a mim, Glênio. Mas como o Senhor é tão grande, o Senhor, sabendo quem eu sou, mais do que eu sei, e o Senhor me perdoa, eu quero dizer para o Senhor uma coisa. Eu só posso te adorar. É grande demais para minha cabecinha. Meu Deus maravilhoso. A gente fica filosofando, falando coisa tão complicada. O radicalismo da mensagem da cruz não está apenas na morte horrorosa que Cristo passou, mas em não sobrar nada para nós. A severidade da cruz não, para nós, é a nossa extinção como executivos da fé. Não há mais espaço para o ego na exibição dos nossos talentos. Mortos com Cristo, não há mais lugar para nós, pois agora é Cristo quem vive. É o Cristo vivo quem vive em nós. Eu morto, eu deposto. Isto é severo, é cruel, é radical para as aspirações do egoísmo humano. Mas isto é o Evangelho. O radicalismo do Evangelho de Deus, ou da mensagem da cruz, não está no fato de que Cristo morreu por nós, naquela cruz cruenta, ainda que isso seja verdade, mas no fato de que nós morremos com Ele e não restou nada
para nós fazermos, já que é Cristo quem vive e age em nós, e é dele, por ele e para ele que são todas as coisas. Isto é deveras ofensivo e desconcertante para o ego. Todavia, é a boa notícia da libertação do Evangelho de Deus. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.